Graça e paz, amados, em nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu saúdo a todos na bendita e a santa paz do Senhor. Estamos hoje aqui, mais uma vez, para fazermos a quarta edição, a quarta série desse estudo escatológico, que é o Apocalipse revelado e interpretado. Amados irmãos, eu conto com as vossas contribuições, com as vossas críticas, ainda que elas forem no sentido de expor algum erro que esteja contido nesse estudo. Nós ainda assim vamos agradecer imenso para que possamos então continuar a fazer este magnífico trabalho em prol do reino. Amados irmãos, é bem verdade que nós tem sido uma luta fazermos esse trabalho por causa daquilo que são as ocupações e os trabalhos também que temos, mas ainda assim nós estamos aqui porque continuamos nessa apologética, na defesa do Evangelho, na exposição da mentira e também na própria exposição da verdade para fazer o debunk de toda a mentira e de todos os falsos mestres e falsos profetas que tentam se levantar e se autoproclamar acima do nosso Senhor Jesus. É um trabalho que exige uma grande dedicação da nossa parte e também recorrer a muita biblioteca em termos daquilo que já são os manuscritos deixados pela Igreja de Cristo, que é a Bíblia Sagrada, e também ainda assim por alguns historiadores fora da Bíblia que escreveram descreveram o percurso da história da Igreja em Cristo. Nós estamos aqui para defender o Evangelho e não se esquecermos que antes deste que são o que os historiadores deixaram para nós, temos os apóstolos que deixaram a apostolicidade dessa verdade, que por causa do reconhecimento do credo apostólico é que a igreja hoje, estamos a falar a igreja pessoas que firmaram-se na verdade, a igreja hoje consegue conhecer esta verdade e a defesa do Evangelho que fazemos. Amém? Porque muitos daqueles que já estão em religiões caíram desacreditando a verdade, desacreditando que os apóstolos tinham alguma autoridade. Por isso tentaram impedir com que o Novo Testamento, na verdade, fosse escrito. No tempo destes homens que aqui falei, de Clemente de Roma, ainda de Inácio de Antioquia e de Policarpo de Esmirna, já havia muita heresia, porque os santos apóstolos já tinham sido martirizados, e esses são aqueles que os apóstolos apontaram como dirigentes das congregações que haviam em torno do mundo. Surgiram várias heresias, apostasia, e que a igreja teve que depois se filmar. A heresia não é nova. As apostasias e todos esses desvios, os autoproclamados, não são novos. É o mesmo espírito de Satã que continua trabalhando para, na verdade, tentar persuadir e destruir a igreja. Destruir a igreja, o povo santo. Amém? Então, vamos nos concentrar. Nós hoje estamos na quarta série, aliás. E essa quarta série firma-se naquilo que é, vamos dar alguma descrição com relação ao trono de Deus, a visão do apóstolo João, que é confirmada também pela visão de Ezequiel, e a própria visão também do profeta Isaías, amém? Na qual ele descreve os mesmos acontecimentos. Nós vamos poder olhar para isto. E ao descrevermos isso, também vamos trazer aquilo que é o grande mistério que está no livro do Apocalipse, que é a mulher. Esta mulher, quem ela é? E nós aqui vamos poder trazer e dar aqui nosso contributo, conforme já disse, nós somos dono da verdade, vamos trazer o nosso contributo para que cada um de vocês também possa fazer as suas análises através das próprias escrituras. Porque as respostas que nós vamos dar a estes mistérios serão pela Bíblia Sagrada. Então nós não temos aqui o Senhor me disse, o Senhor falou, o Senhor, que não se confirma com a palavra de Deus. É necessário que nós possamos estar aqui e trazer a verdade bíblica
através da própria verdade, da própria palavra escrita. Amém? Então, dando sequência disso, amados irmãos, nós vamos então entrar naquilo que é, não é verdade? Naquilo que é o nosso ensino de hoje. E espero que vocês acompanhem e, por favor, alguns erros poderão surgir, mas é necessário que vocês acompanhem, porque nós não somos dados da verdade e ninguém se devia considerar dono de alguma verdade, por isso é que surgem muitas heresias. Então estamos aqui para dar o nosso contributo a esse magnífico corpo de Cristo. Amém? Então vamos lá. Nós hoje queremos falar, amados irmãos, queremos falar do trono de Deus. Deixamos ficar isso por acaso na aula, no ensino passado, na aula passada. E nós vimos que João teve esta magnífica visão do Senhor, pela qual, depois de ter falado das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, como já me referi, que eram mais, o número era maior, havia a igreja da Antioquia, havia a igreja da Macedônia, havia tantas outras igrejas que não foram mencionadas, mas Deus escolhe, seleciona 7 igrejas, porque o número, acreditamos que Deus seleciona o número exato da sua perfeição, que é os 7, de plenitude, e pronto, tudo isso, para poder então trazer aqui o exemplo para aquela igreja que aí estava verdadeiramente, e também para que esses ensinos ficassem para a igreja no futuro, a igreja ainda depois da igreja dos Santos Apóstolos, depois que daquela igreja, e a igreja que viria após isso, até os finais dos tempos. Temos aqui ensino para isso. Mas, no entanto, Deus deixa bem claro que diz assim: suba para cá, mostrarei a você o que deve acontecer depois dessa. Quer dizer, depois dessas situações que eu acabei de relatar, agora vou-te mostrar o que irá acontecer depois dessa. Porque vimos que no princípio ele disse que tanto as que estão para já e as que estão para depois. Então ficamos aqui nessa. Mas vimos aqui essa aparência do nosso Senhor com essa glória, com jaspe como sardônio, arco-íris, esmeralda, e aquilo que se precisava o tono. E depois fala do mar de vidro como cristal. E vamos ensinar sobre isso, não adianta eu falar agora, vamos aqui desmistificar também isso, esse mar de vidro que está diante do Senhor. E vimos os seres viventes cobertos de olhos, que tinham a face de leão, boi, homem e águia. Amém? Então, logo a seguir nós vamos o quê? Vamos agora, então, entrar no... Deixa eu aqui ver, vamos entrar então nessa descrição para podermos dar aqui alguma explicação com relação a isto. Eu acho que nós precisamos desta, amém? Essa transição, assim fica melhor. E então vamos à aula. A Bíblia descreve aqui no livro de Ezequiel, não é verdade? Ezequiel 1 a 5 até 28. Nesta visão de Ezequiel, Deus, antes de João, não é verdade? Ezequiel é um profeta que veio antes de João. Ezequiel já presenciou esta glória de Deus. E Ezequiel descreve que ele viu os seres viventes com 4 rostos e 4 asas. Eu só estou a dar os pontos principais, mas a palavra está descrita em Ezequiel 1, 5 até 28, conforme descrevi. Então, ele viu a ser vivente com esses 4 rostos. Tinham mãos humanas, assim como todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. Tinham que tinha a face de ser humano, mas ele aqui, Ezequiel, diz que todos eles tinham os 4 rostos juntos. Amém? 4 rostos. Ele diz assim, um tinha rosto, de forma que os rostos, cada um tinha rosto de ser humano. É dizer que todos eles tinham rosto de ser humano do lado direito, e tinham rosto de leão do outro lado, e do lado esquerdo tinham de boi, e tinham o rosto de águia também. Quer dizer, Ezequiel descreve como se um único querubim tem 4 faces. É diferente do que João descreve, que João diz que um tinha esta, a outra tinha carcas, diz que as faces eram diferentes. Mas pronto, isso é aquilo que a gente diz, é o ângulo que cada um vê e apreciou a própria visão. Mas é possível que assim seja, conforme Ezequiel descreve, porque, por exemplo, João podia estar a ver cada um virado da face de frente.
E como ele disse, eles tinham as 4 faces. Então, é mais ou menos para isso. E isso não é assunto que nos leva aqui a uma discussão, mas sim para nós entendermos que cada um vê do ângulo que vê. Um está por cima do teto a apreciar, outro está em terra a ver, outro está no ângulo do beco a apreciar. Então, há uma percepção diferente conforme cada um vai olhar. Mas a coisa que está ali, o objeto, é mesmo, e ela não tem erros nenhum. Okay? Então, depois desta, né, já vimos que o profeta Ezequiel teve a mesma visão. Também fala dos olhos e tudo mais. Vocês podem ler essa passagem. Ainda vimos também Ezequiel 10, 1 até 22. Também ele continua descrevendo a mesma visão. Amém? E em Isaías, como um capítulo mais pequeno, 6, 1, 4, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, o Senhor apresentou-se do alto sobre do trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Então, vai novamente a descrição destes seres viventes. Estamos a falar de querubins que estão diante do Senhor. Amém? E aqui está uma descrição, uma elucidação em termos de imagem que tem a ver com estes querubins. E então, terminando essa parte, nós já vimos que a descrição da visão de Ezequiel e Isaías cinge-se na mesma coisa. Então nós vamos entrar aqui onde? Vamos entrar na mulher, a mulher e o dragão, não é verdade? Nós estamos a ver a mulher e o dragão. Ok, vamos lá ver. Nós temos aqui a ilustração de uma mulher, né, vestida, com o sol aos seus pés, estamos aqui a ver, ou com a lua aos seus pés, e o dragão com 7 cabeças. É o próprio diabo. Amém? Então, nós vimos aqui ele que tem apenas, que tem uma cabeça e, na verdade, ele tem 7 poderes com ele. Ok? Então, a mulher, falando da mulher, a mulher representa uma nação. Fora daquilo que se representa, alguns têm de trazer a sensação de que a mulher representa uma igreja. Não. A igreja é representada por uma virgem, não por uma mulher que já tem filhos. É preciso nós vermos isso. A religião leva-nos às vezes a cometer erros, porque o simbolismo mantém-se. O simbolismo da mulher é alguém que está a gerar uma nação, está a gerar povo. Então a mulher representa uma nação, um país, na qual dela nascem filhos. A igreja de Cristo, a representação da igreja de Cristo é as virgens que estão à espera para casar. E de onde é que são essas virgens? As virgens são as mulheres da própria filha. São as filhas da própria mulher. Amém? As mulheres dão à luz a filhas que vão, estas como virgem, aguardar pela vinda do Senhor. Esta é a igreja. Mas a mulher que dá à luz é a representação da nação, de uma nação. Então fica bem claro aqui para não haver confusão naquilo que se diz. Ok? Então vamos lá aos grandes mistérios que aqui estão. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Nós vimos que a mulher é representada por uma nação. Mas o mais incrível que parece, não vamos aqui criar suspense. Vocês já têm que começar a compreender, os amados, o estudo a partir do princípio. Aquilo que Deus pede para Oséias fazer. A humilhação que nós vimos do profeta Oséias em casar com uma mulher prostituta e depois ela tornar para os seus. Deus estava a deixar a mensagem clara do que porque tudo em Deus tem significado, tudo em Deus há um propósito, há um plano. Deus não faz as coisas por si só, porque muitos de vocês já se calhar se perguntaram, mas o que é isso? O profeta aí casar com uma prostituta, depois a prostituta volta para os seus amantes e Deus diz, vai buscar ela. Exatamente isso que nós estamos a ver aqui. Para um bom entendedor, começa logo a perceber o que eu estou aqui a falar. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol. Vestida de sol por quê? Vestida de sol porque ela tinha autoridade. Deus, esta mulher é Israel. Israel é a mulher que está vestida do sol, de autoridade. Deus tirou-lhe, casou com essa mulher e lhe concedeu autoridade. E a lua debaixo dos seus pés, poder ainda, está sob dominar. A nação que está a dominar. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça dela. As nações que iam nascer dela. As 12 tribos de Israel estão nela. Esta mulher. Ok? Mas agora nós vamos antes de darmos continuidade à leitura, nós vamos aqui já começar a desmistificar alguns aspectos. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 31. O que é que o nosso
apóstolo Paulo traz isso aqui da revelação. E é preciso percebermos uma coisa. Quando o apóstolo Paulo, e tudo isso é constante de todos os apóstolos, todos eles tiveram grandes visitações, mas o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo que não andou com Jesus, Jesus, quando no caminho de Damasco lhe faz cair sobre aquele poder de Deus e ele fica cego, Deus disse que iria lhe mostrar, iria lhe aparecer por várias vezes para lhe mostrar ainda mais coisas. Quer dizer que o apóstolo Paulo teve vários, o que chamamos em inglês, vários encounters, quer dizer, teve várias experiências com Deus. Jesus Cristo apareceu várias vezes para ele, para lhe instruir, lhe dar tudo o que ele foi ensinando. Por isso, a necessidade de nós termos essa referência da autoridade apostólica, que é o complemento das Escrituras de Jesus. É o complemento do Novo Testamento, daquilo que Jesus começou. Porque eles levaram algum tempo para perceber que o Evangelho era também para os gentios. Quem traz esse começa por Paulo, mas ainda assim Deus já havia trabalhado em Pedro e começou a trabalhar em todos eles. Para eles compreenderem que o Evangelho era para o mundo todo. Amém? Então, para você que é muito judaizante, pela religião, a religião te leva a isso, você vai compreender o porquê que a religião tem ensinado desta maneira. Mas vamos lá. Pois está escrito, o apóstolo Paulo aqui está nos dando uma grande revelação. Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. Estamos a ver aqui 2 mulheres. Amém? E ele está a dar a alegoria está a dar o significado alegoricamente deste acontecimento, que nós não tínhamos revelação sobre isso. O apóstolo Paulo que está nos trazendo. Amém? O filho da escrava nasceu segundo a carne. Ele está a dizer que o filho da escrava nasceu segundo a vontade dos homens, da linhagem biológica. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa, da linhagem espiritual. A mulher livre tem os filhos que nascem pela promessa. Quem é a promessa aqui? A promessa é Cristo. O filho da mulher livre são os filhos da promessa que é Jesus. Que nasceram em Jesus. O nascer de novo. Nós somos os filhos da promessa. Todo aquele que é nascido de novo, não importa judeu, bárbaro, magos, não importa grego, Egito, são todos filhos da promessa, que nascem de novo, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não negaram o seu sacrifício, o seu nome. Amém? Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Ele está a dizer que as 2 mulheres representam 2 alianças. Qual é a aliança? A aliança do Monte Sinai e a aliança de quê? Do Calvário. Amém? Uma que é da lei e a outra é que da graça. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Outra coisa... Ora, Agar é Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Ele está a dizer que corresponde a Jerusalém atual. Ele está a dizer que Jerusalém atual, com todos os seus descendentes não aceitaram a Jesus, são representados como os filhos da escrava do Monte Sinai, da lei, que está em escravidão com os seus filhos. Todos os filhos que nasceram dessa mulher, dessa Jerusalém como cidade e nação, que não aceitaram a Jesus, elas estão em escravidão com os seus filhos. Quer dizer, a própria mulher, a nação, está em escravidão com os filhos dessa nação. Os que nascem dela também em escravidão. Qual é a escravidão que o Paulo quer dizer aqui? Paulo está dizendo a continuidade desse sacrifício das cerimoniais da purificação, da lei que eles ainda vivem. Estão aprisionados, estão em escravidão. Amém? Mas Jerusalém lá de cima é livre e é a nossa mãe. Oh, amados, nós que aceitamos a Jesus, nós que estamos na verdade, nós que estamos a caminhar segundo o Evangelho da Graça, que aceitamos a Cristo, não estamos a falar das falsas religiões, estamos a falar do Evangelho da verdade. Todos esses, nós somos filhos da Jerusalém livre, que é lá de cima. Por isso Jesus faz menção da Nova Jerusalém. Por que Deus tem que dizer Nova Jerusalém, não disse Jerusalém? Porque a de baixo é a antiga Jerusalém, ficou oprimida e ela é escrava com os seus filhos.
Então, cuidado, você que é judaizante, que continua adorando Israel, como se não. Aqui Deus está a fazer essa menção, apóstolo Paulo, um judeu, a descrever isso. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grita, você que não sente dores de parto. Aqui tem um aspecto muito espiritual importante, que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Amém? Mas vocês, irmão, são filhos da promessa como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontecerá agora. Apóstolo Paulo está a descrever no momento, antes da sua morte, está a falar para os Gálatas, e já está a profetizar a perseguição do judaísmo contra os filhos do reino, aqueles dos fiéis de Jesus. Por quê? Porque eles nasceram segundo a carne. Então começaram a perseguir aqueles que nasceram segundo o Espírito. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e seu filho. Porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmão, somos filhos não da escrava, mas da livre. Igreja, liberta-te do judaísmo. Liberta-te dessa crença que o judaísmo vai lhe trazer alguma coisa. Você vai entender depois que o judaísmo não vai trazer alguma coisa de novo para nós. Mas sim, o judaísmo vai trazer a perdição. E por causa da religião, que tornou-se agora, o falso cristianismo tornou-se adorador de Israel, é que muitos agora já estão caindo nesta mentira. Mas vamos lá. Segundo João, capítulo 1, versículo 1. Vê a saudação de João. O presbítero, ele, a senhora eleita e a seus filhos. A senhora eleita e a seus filhos. João está a falar, apóstolo João está a falar da igreja eleita, da igreja de Cristo, a eleita, a Jerusalém celestial. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Nós pertencemos à nova Jerusalém celestial, que vai descer do céu, da qual nós somos membros, fomos os filhos gerados desta promessa. Aquela que estamos a ver, o geopolítico de Israel, é a mulher é a nação escrava, ela e os seus filhos. Dos que não aceitaram a Jesus, mas de todo judeu que aceitou a Jesus, ele torna-se filho da mulher livre, porque nasce segundo a promessa. Glória a Deus. A quem amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Está vendo? Então, a saudação de João demonstra mais uma vez esta posição do nosso Deus. Versículo 2. Versículo 2 ainda mesmo do próprio Apocalipse 12. Ela está grávida, nós estamos aqui em continuidade, esse versículo 2. Ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Amém? Vamos lá ler Jeremias, o que é que diz? Olha que Jeremias dá-nos uma luz importantíssima para nós entendermos. Agora, pois, o assolada. Quem é essa assolada? Porque te fazes assim e te vestes de escarlata. Isaías está a dizer, quem estaria vestido de escarlata? Quando fala-se da grande Babilônia prostituta, vestida de escarlata, está a dizer, Isaías na sua visão já está a dizer, agora pois, ó assolada, porque faz assim e te vestes de escarlata. E depois ele diz, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, de debate te fazes bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Esta é a Babilônia que Deus está a chamar. É uma mulher, é uma nação pela qual, o que acontece? Esta nação, ela corrompeu-se com os reinos do mundo, corrompeu-se com os 7 poderes que estão ali, o próprio anticristo. Mas e logo imediato Isaías está na visão a dizer, eles estão à procura para tirar-te a vida.
Pois ouço uma voz como de parturiente. A parturiente, quer dizer, a mulher que está para dar à luz, quando Deus, é importante vermos que na visão profética, Deus fala uma mesma coisa para duas. Conta uma situação que são, na verdade, com dois aspectos. Nós vamos ver isso em torno de todos os livros proféticos. E Deus não faz diferente aqui. Por exemplo, ele está a dizer: pois ouço a voz como uma parturiente. Quem está quando alguém está com dores de parto, está em angústia. Ele está a dizer, ele está a descrever Israel no futuro com angústia. Israel que já teve angústia no passado. Mas aqui está a descrever um futuro pela qual eu ouço uma voz de parturiente, uma angústia como da primipara de Sião. É a mulher. É a nação de Israel. A voz da filha em suas dores. É Israel, a filha que ele chama. Ofegante que estende as mãos, dizendo: ai de mim, agora porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. A perseguição que esse Israel vai sofrer, a prostituta será perseguida. E vamos ver que no final o que acontece com ela. Porque os inimigos querem devorar a carne dela. Isso não é igreja. Essa é a mulher. Aqui Deus está a descrever a nação. Israel. Amém? Marcos 13, 8. Porque não nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Já começamos a ver isso há bastante tempo. Amém? Já começamos a ver isso há bastante tempo, amados irmãos. Então o que vimos aqui? Esta mulher é a própria. É a mulher que será prostituta. Esta nação, mulher é uma nação, já está claro. Ela irá para a prostituição. Mas ela deu à luz a filhos. Ela tem 12 tribos vieram dela. Pela qual Cristo também veio como a promessa para a Nova Jerusalém. Amém? Então, nós vimos aqui a descrição de Mateus 24. Alguns dos aspectos, ele diz: muitos enganarão, ouvirão falar de guerras, rumor de guerras, já vimos ali. Não vamos ler todos, vamos aqui apenas a sublinhar algumas coisas. Vos serão entregues para serem maltratados, e eles vos matarão. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Quando, pois, virem situado no lugar santo, está a falar agora aqui, olha aqui, no lugar santo, o abominável que causa desolação, da desolação e que falou o profeta Daniel, quem lê, entende, estiver na Judeia, fujam para os montes. Aqui estamos a falar num momento que Israel, a nação, será colocada num tormento terrível que ela nunca experimentou antes. Por causa de quê? Por causa da negação do Filho de Deus e por causa da prostituição pela qual ela se meteu, prostituindo-se com os reis de toda a terra. É a nação. A prostituição se refere à nação que vai prostituir com os reis da terra, com os reinos do mundo, que Deus nunca havia permitido que ela fizesse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quer dizer, a geração que assistir a esses eventos, é aquilo que nós chegamos a consenso, a geração que assistir a esses eventos não vai passar. Quer dizer, que quem estiver a testemunhar os grandes acontecimentos do fim, aquela geração não vai passar sem que Cristo venha. É que ele deixou aqui claro, nosso Senhor. Amém. Então, acabamos de ler Mateus 24, versículo 1 até 51. Então apareceu no céu um sinal, um enorme dragão. Agora vamos falar do dragão. Já sabemos quem é a mulher. A mulher é a nação que ela irá para a prostituição. Mas então viu no sinal enorme no céu, estamos no versículo 3, um dragão vermelho com 7 cabeças, agindo, eu já coloquei aqui, agindo através de reinos, e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas, soberanos. Amém? Deus aqui está a falar, está a descrever aquilo que ele já apresentou a Daniel. A Daniel, Deus mostrou-lhe os 5 reinos, até o último.
Mas dois reinos ficaram de fora. Quando Deus apresenta a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Roma, e depois o último reino que seus pés, que ele considerou, que na verdade é o último reino e último reinado do mundo. O último poder do mundo é este que nós estamos a vivenciar, a Europa. Porque é dela que vai nascer o anticristo. É dela que surge o anticristo. E como dela que surge o anticristo, é o último reinado, é o último reino da Europa. Ela vai surgir essa subversão do anticristo, vai surgir dela. Mas entendam bem uma coisa. O dragão tem 7 cabeças, quer dizer, é correspondente aos 7 reinos. Vamos a ver, falamos dos 5 agora, né? Falamos de 5. Falamos da Babilônia, do Medo-Persa, da Grécia Roma e Europa, 5, mas ficaram 2 de fora, que é Egito e a Síria. Prefazem 7. São os 7 poderes que ele está a descrever aqui. E 10 chifres. Mas agora, isso aqui é preciso, eu não sei como eu ia considerar. Daquilo que muitos dos... Vamos apontar porque Deus está a falar no presente para João de algo para o futuro que vai acontecer. Então nós estamos a falar de um passado, para nós. Então se estamos a falar de um passado, estamos a referir aquilo que já referimos. Falamos do reino que é o Egito, que é o primeiro superpoder, que é conduzido pelo próprio dragão. E depois o segundo poder, que foi a Síria, que foi dominante. Depois é que vieram a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. 10 chifres representam 10 reis. Quer dizer, então estamos a ver o que? O dragão tem 7 cabeças, 7 países, 7 reinos. Mas ele tem 10 reis. Tem 10 soberanos que governam sobre esse dragão, sobre esse poder. 7 têm países e 3 não têm. Começa a compreender. Tendo sobre a cabeça 7 coroas. Por isso é que ele diz, a resposta está aí. As 7 coroas representam o poder legítimo do país. Os outros 3 não têm poder legítimo, mas eles são reis. Fazem parte. São soberanos. Depois vocês vão entender o que é isso. Mas agora, vamos lá. Avançamos. Então, o que é que nós vimos aqui? Como é que nós vamos compreender esta visão, esta explicação que Deus vem dar a João sobre o dragão, a descrição do dragão? Nós temos que ler, e ele termina com uma descrição muito importante para nós entendermos que é o diabo Satanás daquele está falando. Ele diz que ele é o rei sobre todos os orgulhosos. Ele é o chefe, tá vendo? O teu chefe orgulhoso, esses os altivos do mundo. Leviatã é o chefe deles. É o espírito de Leviatã que controla esse indivíduo. Estão sob o domínio de Leviatã. Aleluia. Então, Jesus Cristo, aliás, em Daniel, Deus descreve que o príncipe do reino o príncipe do reino da Pérsia, já falamos aqui. Vimos aquela luta que houve, que o arcanjo que teve que sair para defender, porque os principados da Pérsia estavam a prender o anjo Gabriel. Mas, no entanto, Gabriel deixa aí algo no final, diz: agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quer dizer, vai haver mais outro combate para eu passar. Mas quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Está aqui uma conformidade, é o reino a seguir. Está a dizer que esse príncipe da Grécia será retirado para entrar agora o novo poder, que seria logo após a Pérsia, o reinado do Medo-Persa, entraria a Grécia. Então um principado diferente vinha lá tomar lugar. Quer dizer, Satanás ia agora nomear outro para estar ali. E com autorização de Deus. Aleluia. Mas ele no final depois descreve: o Miguel, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Eu só estou a ler trechos, mas a passagem está toda aí, vocês podem ler. O príncipe de vocês, quer dizer, Arcanjo Miguel é o príncipe do povo santo. Contrariamente se diz, não, príncipe de rei, ele é o príncipe do povo santo, dos fiéis do Senhor Jesus. Ele é o príncipe. Se o mundo tem um príncipe que é Leviatã, diabo Satanás, nós temos um príncipe que é Miguel Arcanjo, ou Arcanjo Miguel, o príncipe do Senhor Jesus. É ele que tem, o general do exército que tem sob controle aqui o mundo, para controlar os santos, os fiéis, sob comanda do próprio Cristo. Amém? Vamos aqui a falar de alguns escalões ou de algumas autoridades espirituais. Amém? Então Isaías...
Efésios 3:10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Lá em cima. É lá em cima. No cosmo. Amém? Efésios ainda 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, Satanás reina a partir do firmamento. Satanás está ali no firmamento controlando o mundo todo. Ele é que está a controle da atividade do mundo todo a partir do firmamento do céu. Mas acima dele está Deus. E Deus, mesmo assim, tem Satanás sob controle e tem o mundo sob controle. Mas ele está no tempo do seu reinado. Satanás está no tempo do seu reinado. Exceto os filhos da luz que Deus que tem aqui, que ele não domina. Mas nós somos influenciados por todos os males que acontecem no mundo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Então vimos aqui agora, vamos entrar no quarto, ainda estamos no 12 quarto. Essas passagens que lemos são para explicar, para não falarmos de palavras nossas só, mas para dar a confirmação daquilo que a própria Bíblia responde por ela. Então vimos no versículo 4, sua cauda, sinônimo de mentira. Quando você sonhar, meus amados irmãos, quando você sonhar com cobra, normalmente, quando você sonha às vezes com cobras a passar, ou cobras estão a sair da onde, dentro de casa, tem a ver com mentiras. Tem a ver com mentiras. Amém? Então, ele diz que a sua cauda, as mentiras, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Satanás. Com a mentira, arrastou anjos, lançando-os na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar o seu filho. Aqui estamos a falar a respeito de Cristo. No momento em que ela nascesse, a perseguição que Jesus sofreu. Está a ver como agora estamos a falar de um passado. Ela deu à luz um filho, homem, que governará todas as nações. Cristo. Com cetro de ferro, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e ao seu trono. A ascensão. Jesus, quando subiu, foi arrebatado para o trono. Jesus subiu. Amém? Agora, diz aqui um aspecto passado. Desculpa, perdão. É um aspecto futuro. A mulher fugiu para o deserto. Quem é essa mulher? Israel. Fugiu para o deserto, para um lugar que ele havia preparado por Deus para que ali se sustentasse durante 1270 dias. Esse é um remanescente que vai fugir. Deus chama da mulher porque é parte da nação por causa da promessa dele. Mas é um remanescente que vai fugir. Vai fugir de quem? Do anticristo. Quando ele se sentar no trono lá dentro. Quando ele querer ser Deus. O remanescente foge. É que Deus está a dizer a mulher. Mas a mulher mesmo, com todos os seus, está na prostituição. Pois vamos ver. Queríamos poder Deus nos permitir ver isso. Se calhar não é o nosso tempo. Mas pronto. Nós vamos ver isso acontecer. Estou aqui, na verdade, já a profetizar usando a palavra, a própria Bíblia Sagrada. Israel irá para a prostituição. Não te esqueças disso. Israel irá para a prostituição. Ela já está em prostituição, mas ela vai entrar numa maior prostituição e será o líder. E vai levar com ela todas essas denominações. Os judaizantes, essas falsas denominações religiosas criadas, vão todas seguir. Roma também vai junto. Tudo vai junto. Ela será a mãe. Israel vai ser a mãe. Vamos ver lá à frente. Versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Quando? Passado. Haverá de novo no futuro. Aqui estamos a falar de uma guerra que já, de uma expulsão que já houve, que ele chama de guerra. Após a ascensão de Cristo. Porque, repare uma coisa, amados irmãos. Quando, no mesmo livro de Jó, vamos ver que Satanás apareceu na reunião, apareceu no concílio, ela apareceu lá em cima. Por quê? Porque ele havia seduzido Adão, ele havia tomado o poder de Adão, que era como administrador do mundo. Então Satanás aparece lá em cima. Mas se o segundo Adão veio, é necessário que ao subir o segundo Adão, o usurpador tinha que cair da posição. Amém? Ele cai da posição.
mas continua no cosmo. Mas a posição dele era o lugar que ele entrava e saía. Agora ele continua acusando, continua a acusar os irmãos. Mas deixou de ser acusador na posição. Ele agora continua a acusar. Porque nós, para falarmos com Deus, precisamos subir para o céu. Falamos com Deus aqui. Satanás continua a acusar de onde ele está. Continua a acusar a Deus, continua a cobrar nossas cabeças. Mas já não tem o acesso que ele havia, a posição que ele tinha. Ele foi tirado da posição dele. Ele entrava e saía, porque ele havia usurpado um assento parlamentar injustamente. Porque ele ludibriou o deputado. Então, amém? Ok. Então, esta refere-se a um futuro. Né? A mulher que fugiu para o deserto. Então, houve essa guerra no céu, a ascensão de Cristo. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos não revidaram. Amém? Mas esses foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Passado. O lugar de coisa perdeu no céu é passado. Aleluia. É passado. Mas vamos lá ver. Vamos aqui justificar. Por que é passado? Chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Jesus estava no livro de João 12:31 fazendo essa declaração. Que chegou o momento. Por que ele está a dizer chegou o momento? Porque ele iria para a cruz. Então ele está a dizer, chegou o momento de que o príncipe desse mundo será expulso. Ele será expulso porque eu vou entrar. E nós vamos coabitar, o lugar é só um. O lugar, a autoridade de Adão é só um. Segundo Adão veio, agora o usurpador cai. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus faz a declaração, dizendo que Satanás já está julgado e condenado. Né? Só está à espera, está no corredor da morte, como aqueles que ficam no corredor da morte dos Estados Unidos da América, onde há pena de morte. Mas ao estarem ali já foram julgados e condenados. Só estão à espera da execução da sua pena. É o diabo Satanás. Por isso eu digo, amados irmãos, não ficas tu a entreter Satanás. Vocês que ficam ali a acompanhar os falsos mestres, falsos profetas, e depois ficam aqui a defender. Você está a entreter Satanás, você está a brincar com alguém que está no corredor da morte. Quem está no corredor da morte não tem interesse na tua vida, porque a vida dele já está perdida. O que ele vai fazer é destruir tua vida. Então vocês passam a vida a entreter Satanás. O homem que está no corredor da morte. Amém? O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo Satanás. E que engana a todo mundo. E continua enganando, né? Ele e os seus anjos foram lançados por terra, no cosmos celestiais. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Aqui está falando da nova aliança, a acusação que ele tem uma posição de acusador, mas ele continua a acusar, amados. E ele foi expulso, tirado e mantém-se no cosmo. Mas aqui temos que ver essa expulsão. Vão acontecer por duas vezes. Satanás, ao ser expulso do cosmo, da posição do céu que ele ocupava, que ele ia lá, usurpou. Ao ser expulso, ele agora continua no firmamento. Então ele estando no firmamento, ele continua a fazer o seu trabalho, mas ele depois também do firmamento será tirado. Por quê? Porque Deus vai enviar os seus anjos para que ele, na batalha final, que ele vai ter que descer aqui. Quando ele descer aqui, é que ele, no grande desespero, ele começa a fazer, pedir adoração já ao mundo, que é através do anticristo, que nós vamos continuar na descrição a falar. Vê agora o que diz aqui no versículo 11. Eles o venceram com o sangue do Cordeiro, já desde o passado, amados irmãos. Os santos profetas, os santos, aliás, os santos apóstolos, os profetas foram também mortos, mas os santos apóstolos deram testemunho disso. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. Foi passado e vai ser também futuro, presente e futuro. Vai ser presente e futuro. Digo presente e futuro porque nós já podemos experimentar isso, depois a outra geração se calhar experimentaram, então somos nós mesmos que somos a geração disso. Amém? Ok? Não amar a própria vida. Profecia para o povo santo. Essa é uma profecia para o povo santo. Portanto, celebrem-no, os céus e os que nela habitam. Mas ai de ti, ó terra e mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo
mesmo depois da ascensão, o diabo entrou em desespero. Recordam-se que depois de Jesus subir, aquelas perseguições do Império Romano começaram, a igreja, o próprio judaísmo perseguindo depois o próprio império. É o desespero de Satanás para destruir a igreja, porque sabe que ele restava pouco tempo. Mas ele, quando cair, já também, a segunda expulsão, vai aumentar o desespero. Porque ele agora sabe que pouquíssimo tempo falta. Então, isso aplica-se. Eu sou historicista, então. Chame-me de sou historicista, amém? Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher. Está vendo? Começou a perseguir a mulher. Ele vai atrás para destruir aquela nação. Que dera luz ao menino. A nação de Israel. Que já foi perseguida e será perseguida também no fim. Aqui está mesmo, é nação. Aqui não está falando da igreja. O sangue, já vimos, a igreja é esse, o sangue, o martírio, que não amaram a própria vida. Essa é a igreja. Mas há uma perseguição de Israel no passado e do futuro. Amém? Foram dadas à mulher 2 asas grandes da águia. Essa é uma parte do remanescente. Que pudesse voar a um lugar que ele havia sido preparado. É o que já se repetiu lá. Preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempos e tempo e meio. Que os 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar perseguição da sua boca. Decretou. Amém? Ele decretou uma perseguição como água como do rio. Para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Quer dizer, decretou a perseguição do povo, aquele povo santo. A terra, porém, ajudou a mulher, Israel, geopolítico, abrindo a boca e engolindo o rio, a perseguição que o dragão fizera jorrar, decretou da sua boca. O dragão cirou contra a mulher e saiu para, agora que vai atrás da igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, santos e fiéis em Cristo. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Igreja verdadeira no mundo invisível e espiritual. É o povo santo de Deus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar, no centro, no controle do mundo, para começar a cometer as maiores atrocidades. Amém? Então, amados em Cristo, nós aqui, acredito que terminamos, já vimos aqui a observação do Senhor, nós aqui terminamos a última parte, ou a parte final da série 4, amém? Da série 4. Vamos então... vamos, na verdade, então terminar este nosso belíssimo estudo. Espero que tenha sido de maior contribuição e ensino. Nós vamos, no próximo capítulo, estaremos a dar continuidade, vamos falar sobre o livro do Cordeiro e mais de alguns aspectos. Então teremos o 5º capítulo em breve. E contamos com as vossas contribuições, amados em Cristo, porque não é fácil trazermos isso e com esta coragem de podermos desmistificar e trazer aqui a verdade. Porque nós vimos que a religião vamos dizer, tem adorado bastante Israel como nação, na verdade, os filhos da mulher escrava. Eles não aceitaram a Jesus e ainda assim a igreja continua fazendo adoração sobre eles. Deus, a Bíblia não nos manda odiá-los, nunca, e não nos manda perseguir, nem fazer qualquer coisa contra eles, porque eles foram o povo escolhido pela qual Jesus nasceu, que é nós somos descendentes desta mulher, desta geração, Israel, e queremos o melhor para eles, mas o que está descrito na Bíblia Sagrada, esta é a verdade. Israel é a mulher que está em escravidão com seus filhos, e ela será a mulher prostituta. Nós vamos continuar aqui no estudo. Ela será a mulher que vai para a prostituição. A grande Babilônia apresentada na Bíblia Sagrada é o império da prostituição que esta mulher vai dirigir. Esta mulher, Israel, será o cabeça desta prostituição. Ela vai levar muitas dessas denominações religiosas no ecumenismo a juntarem-se e adorarem, e ela é que vai apontar até o próprio catolicismo. Ela vai apontar
o novo Messias, que é o Anticristo, só para depois entrarem numa grande decepção, pela qual o povo de Israel, o remanescente, pela promessa de Jesus Cristo, pela promessa de Deus, o povo remanescente de Israel, Deus vai tirá-los, vai separá-los, para cumprir a sua promessa. Uma parte desse povo tão selado irão seguir o Senhor. Então essa referência que faz da mulher que vai para o deserto, que na verdade foge, a mulher foge por ela, porque Jesus dá aqui os pontos, diz, quando veres no lugar santo abominação que causa desolação, então fuja para as montanhas. Quer dizer, estes vão abrir os olhos, porque Deus os vai abrir, para que eles fujam. Então vai ser considerada a mulher que foi ao deserto que fugiu. Então quando o anticristo se der conta, porque a maioria estarão adorando o anticristo, ele vai mandar fazer decretar para perseguir essa mulher. E que é o remanescente. Mas ela não, como a mulher, Deus a guarda, como Deus guarda esta mulher ao ficar guardada, então na verdade ele depois vai à perseguição do remanescente, daqueles que nasceram, aqueles que guardam o testemunho de Cristo. Quer dizer que somos aí, agora a igreja santa também será perseguida, que são aqueles que sairão das religiões, do comunismo, estarão servindo a Deus, e aqueles que vão despertar, que ainda estão dentro dessas mesmas religiões, dentro do judaísmo, que irão despertar para sair para servir a Deus. Então esta é a interpretação que nós temos até aqui, e vamos dar continuidade. Continua acompanhando-nos, porque nas outras séries vamos falar sobre esse aspecto, vamos descrever mais sobre o anticristo, sobre os poderes que o mundo tem, e como é que estão a funcionar esses poderes, como é que eles já estão constituídos hoje. Então você vai ter a oportunidade de poder acompanhar isso. Ore para nós, e nós também continuamos aqui desse lado orando para a Igreja de Cristo. Ajuda-nos a poder então a partilhar esse trabalho, que as pessoas possam ter conhecimento, e queremos aqui críticas construtivas, críticas também de oposição mesmo, daquilo, alguns aspectos, porque nós podemos debater e podemos também abrir a ala de um programa para falarmos desse aspecto, ou sei lá, alguma coisa, para podermos interagir. Então, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, você está a ouvir aqui coisas que nunca ouviu antes, que nunca lhe foram pregadas, que nunca lhe foram ensinadas, mas tens a oportunidade de ouvir aqui. Não são heresias, mas são factos bíblicos, porque a religião ofusca muito a verdade. A religião gosta de levar as coisas no sentido que o Congresso, no sentido que o pastor Antônio, sei lá o que, o Joãozinho, o Paulinho, o irmão Paulinho, ensinou, e todos têm que acompanhar aquilo. Não, nós temos essa liberdade de olharmos para as escrituras, fazermos uma análise e fazemos os chamados cross-reference, trazemos as concordâncias para podermos então encontrar resposta. E a resposta que temos desse livro do Apocalipse é exatamente isso. Nós estamos diante de profecias bíblicas, e se Deus escolhe nesse momento para trazer a verdade, é porque é o tempo dele. Nós não somos aqui especialistas em nada, mas é aquilo que nós, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, nós podemos compreender. E ainda assim deixamos abertura que isso seja debatível, que não seja, como é que se diz? Que não seja absoluto, não haja aqui o absolutismo da coisa, mas que haja essa abertura para que possamos então debater. Shalom, shalom, a paz do Senhor, grace and peace, and I think I might have to do it also in English, but first I have to do it in Portuguese. Then we'll try our best, and we trust the Holy Spirit that He can guide us, and He can give us wisdom, understanding, and knowledge that we can transmit, we can preach this message in English version. So, obrigado, eu agradeço a todos vocês. Fica na bendita e a santa paz do Senhor. Fuja das heresias, fuja dos falsos profetas, dos falsos mestres, da falsa religião denominacional que ele está a levar para o caminho errado. Congrega em espírito, em verdade. Graça e paz.